Obrigado. Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai amado. Em primeiro lugar, queremos, Pai, glorificar a Ti em adoração. Nos achegamos diante de Ti agora, Pai, diante do Teu altar, para receber a Tua palavra, Senhor. E queremos agradecer por isso e por tudo que o Senhor tem feito por nós, na vida de cada um de nós, até aqui. Principalmente agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos conduziu até a Tua obra de salvação. Então, Pai, agradecemos por tudo isso. E agora, Pai, desliga-nos do mundo das coisas humanas e passageiras, abre o nosso coração, nosso entendimento e os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor. E que o Espírito Santo possa, com todo o poder e autoridade, ativar através dos servos que ocupam o altar para o serviço divino nesse dia de hoje, nesse domingo. Agradecemos por tudo isso, Pai. E também ajude aqueles que estão afastados da Tua casa, da Tua palavra, do Teu altar, que possam, Pai, reconhecer o que estão perdendo e buscar a Ti, Senhor, buscar, assim, a Tua palavra. Pai, também ajude aos enfermos, ajude aqueles que foram impedidos de estar conosco, ajude aqueles que estão em um hospital, num leito de dor e sofrimento. Abençoe e guie a mão dos médicos. Abençoe os remédios e os tratamentos, conceda um milagre, Pai, e a cura, se assim for a Tua vontade, Senhor Deus. Pai, também, Senhor, Te agradecemos por tudo e rogamos, Pai, também pelos idosos, né? Por aqueles que já têm a idade muito avançada, mas isso também, que eles possam reconhecer que também é uma graça do Senhor, a longevidade. E que possamos agora viver uma hora cheia de muita paz e benção. Te rogamos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino de hoje, desse domingo, nós temos uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Até aqui. Amados irmãos, juntamente com os servos e o pastor Olegário, desejamos a todos as boas-vindas para esse serviço divino. As palavras que acabamos de ler do texto bíblico são
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras ditas, ou podemos dizer assim, diretamente por Deus, né? Nessa Bíblia aqui, elas estão grifadas, elas estão escritas em vermelho, né? E porque assim, tudo que foi dito por Jesus, né? Então, ou por Deus também, porque em algumas vezes Deus falou das nuvens para alguns servos, elas são grifadas em vermelho. E as palavras que o Espírito Santo colocou no coração dos servos, dos outros homens que escreveram outros livros, nos profetas, né, dos apóstolos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, de Lucas, né, de Marcos, estão escritos em preto, né? Mas tudo que saiu da boca de Jesus ou saiu do próprio Deus diretamente para nós está em vermelho. Por isso, essas palavras são de Jesus Cristo. Ele falou isso com os discípulos dele, né? No objetivo, no propósito de conscientizar, né, a todos nós, cada cristão é um discípulo de Cristo, amados. Todos nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Ele deu de orientação para os primeiros apóstolos, para os primeiros discípulos, serve principalmente para cada um de nós. Então Ele falou sobre o sal da terra. Ele usou o exemplo do sal, né? Um minério que está em abundância na natureza, né? Que Deus colocou e que é essencial para a vida, não só para a vida humana, mas de qualquer ser vivo, de todos os animais também, né? O sal, e o tema, né, do serviço divino de hoje é o sal da terra. O apóstolo maior, ele põe uma mensagem assim, ele diz: não deixemos de testemunhar acerca do Evangelho, porque o sal da terra que Jesus falou aqui é a imagem do Evangelho. O sal da terra é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é esse sal que Jesus está falando aqui. Não um sal natural, né? Mas numa linguagem comparativa, né? Figurada, o Evangelho podemos comparar com o sal da terra. E por que Jesus falou isso? Porque o sal, ele é essencial para a vida. Ele é um minério essencial, muito importante para o nosso organismo, para o nosso corpo. Assim como muitos outros minérios também, né? O cálcio, magnésio, enfim, nosso corpo, nossas células, os tecidos, eles são formados por esses minérios, né? Como a Sagrada Escritura fala, o pó da terra. O nosso corpo é formado de elementos da terra. Não veio nada de fora, tudo é da terra. E principalmente a água, né? A água. 70% do nosso corpo parece que é água. Então, amados, como tudo isso funciona, a medicina explica, né? Se faltar o sal no nosso organismo, em primeiro lugar, nós vamos começar a sentir fadiga, cansaço. É o primeiro sintoma, quando falta o sal. Se faltar realmente a quantidade necessária de sal no nosso organismo, a nossa vida ela começa a estar em perigo, começa a ficar em perigo. Muitos órgãos já não vão funcionar bem. O sal, amados, já para os animais também, ele é muito importante, né? Na pecuária, os produtores, os criadores de gado, eles colocam sal também junto com a ração e alimentação do gado, porque é muito importante para a saúde do animal. É muito importante para o desenvolvimento, a saúde, né? Para que ele tenha uma carne boa. O sal, amados, ele controla, ele evita a proliferação de bactérias, tanto no organismo como num alimento. O sal, ele serve para a conservação de alimentos, né? Ele
serve para tudo isso. Eu anotei, de uma pequena pesquisa que eu fiz pela medicina moderna, como o sal é essencial, né? Mas não pode ser consumido em excesso, tem que ser sempre controlado. Em excesso ele também faz mal, ele aumenta a pressão arterial e dá outros problemas, né? Cálculos renais, enfim. Mas o sal, ele é essencial. Ele, primeiramente, para manter o equilíbrio hídrico, a quantidade, o equilíbrio de fluidos e hídrico no nosso organismo. Primeiro, o sal precisa estar a gente precisa ingerir o sal na quantidade certa para isso, né? O sal, ele é responsável, ele ajuda, ele promove o transporte do oxigênio para as células e para os órgãos. Ele ajuda nisso, para que o oxigênio possa chegar melhor, por exemplo, no cérebro, em todos os órgãos. O oxigênio é essencial, né? É muito importante, né? O sal também, ele ajuda no transporte de nutrientes, principalmente nutrientes para as células e os tecidos do corpo, do organismo. A gente sabe, a maioria de vocês sabe que o sal, junto com a água, ele conduz eletricidade, né? É um bom condutor de eletricidade. Pois é. Ele ajuda para conduzir os impulsos elétricos no nosso sistema nervoso, como um todo. Principalmente no cérebro, para o nosso raciocínio, tudo funcionar melhor, nossos pensamentos, inclusive o equilíbrio emocional. Se faltar o sal, alguém pode começar a ter problemas emocionais. Incrível, né? E também os impulsos elétricos de todo o sistema nervoso. Por isso que se faltar o sal, dá fadiga. O sistema nervoso começa a se sentir cansado. É terrível, né? E também regula o ritmo cardíaco, na quantidade certa. Só algumas informações, só para a gente entender por que Jesus usou esse exemplo. Não foi à toa, né? Ele, como Deus, o médico dos médicos, o Criador da vida, já sabia a importância do sal, já naquela época, quando a medicina nem imaginava isso ainda. Mas, por isso ele falou, vós sois o sal da terra. E também, por último, nós podemos dizer que o sal, né, é o tempero dos alimentos, né? Uma comida sem sal é horrível, não dá. A gente acostumou tanto com esse tempero, o sal, que é o principal tempero da comida, das refeições que nós utilizamos todos os dias, né? Principalmente as 3 principais refeições, né? Temos que comer sempre uma comida salgada, né? Se a gente for comer só doce, comida doce, também é terrível, não vai, né? Então, amados, por isso Jesus usou esse exemplo. E o que significa isso para nós espiritualmente, amados? No Sermão da Montanha, ele falou que o sal da terra era o Evangelho. O Evangelho em nós, amados, agora falando na nossa vida de fé espiritual, na nossa vida espiritual, a nova criatura em Cristo que está se desenvolvendo em nós, que tem que seguir crescendo e desenvolvendo, amados. O Evangelho é esse sal. Ele é muito importante que a gente procure um pouquinho por dia nos inteirar do Evangelho, deixar que o Evangelho vá entrando em nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, nas nossas atitudes, amados, nas nossas decisões. O Evangelho, ele é tudo para nós. Ele tem que determinar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, o nosso comportamento e as nossas decisões. Então, por isso que Jesus falou isso para os discípulos, vocês são o sal da terra. Nós temos que ser esse sal da terra no sentido espiritual. Nós temos que mostrar, ser um exemplo e ajudar
as almas que estão desorientadas, que não têm esse sal, que estão enfermas espiritualmente, que estão afastadas de Deus, da palavra de Deus, da luz do Evangelho de Cristo. E a humanidade, nós sabemos, o ser humano sem Deus, sem Cristo, sem a palavra de Deus, é um caos, é o caos, é o fim, é o fim. O homem, ele fica completamente desorientado, a humanidade fica totalmente perdida, louca. Sem Deus, nos tornamos insanos, totalmente insanos, mentalmente. Então, amados, algumas características do que o sal do Evangelho pode colocar em nós, na nossa vida de fé, no nosso comportamento. Amados, o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus, um dos pilares fundamentais do Evangelho é isso. Ele ensinou o amor a Deus, o amor ao próximo. Também o temor a Deus, né? As leis, os mandamentos de Deus, né? O nosso comportamento, termos esse santo temor que é um respeito a Deus e é agir de acordo à vontade de Deus, por amor a Deus. Eu tomo, amados, um exemplo maravilhoso a respeito do como é o temor de Deus, como deve ser isso em nós. Eu tomo o exemplo de José do Egito. José do Egito, amados, antes que Deus colocasse as leis, antes que Moisés escrevesse o livro de Levítico, que traz as leis de Deus, que recebesse os 10 mandamentos no Monte Sinai, José foi antes, né? Muito antes, 400 anos antes de Moisés. E José, quando ele teve a tentação batendo na porta dele, no coração dele, ainda sendo um homem jovem, e a mulher do Potifar, uma mulher, fala na Sagrada Escritura que ela era bonita, formosa, e ela quis seduzir José. José disse não. Ele falou: como posso eu pecar contra Deus e contra o Potifar, que é o meu Senhor aqui na terra, é a quem eu sirvo aqui na terra? Como posso eu pecar, fazer esse mal contra Deus e contra ele, o homem que confiou em mim? Então José, amados, antes mesmo que Deus colocasse as leis, os mandamentos, tudo, ele já tinha isso no coração. Isso é o santo temor a Deus. Mas ele não serviu, ele resistiu àquela tentação muito dura, porque ele amava a Deus em primeiro lugar. Ele não queria decepcionar Deus. Não foi por medo, mas foi por amor a Deus, por não querer decepcionar Deus e nem o Potifar, que confiou nele, deixou a casa nas mãos dele, para ele administrar, e também ele não queria fazer mal a ele mesmo e nem a mulher do Potifar. E ele foi fiel e temente a Deus. Um exemplo maravilhoso, temos na Sagrada Escritura muitos outros exemplos de santo temor a Deus, tá? Não por medo, mas por respeito e amor a Deus. Outro ponto importante do Evangelho, outra coluna, outro pilar do Evangelho, é a confiança em Deus, a segurança, amados, nele. A confiança e a segurança em Deus, a confiança e a segurança no retorno de Cristo e no cumprimento das promessas de Deus. Então, nós buscando de sermos o sal da terra, o sal na congregação, o sal no meio em que vivemos, para as pessoas que estão ao nosso redor. E, amados, é muito importante sempre lembrarmos de uma coisa: temos que ser o sal da terra, temos que cuidar, amados, como é o nosso comportamento,
E as nossas decisões não é dentro da igreja. O lugar de servir a Deus não é na casa de Deus, é lá fora. Lá que nós devemos servir a Deus, é lá que nós temos que colocar o Evangelho em prática, né? Então, buscando de ser uma ajuda e uma luz, ou sal da terra para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se o nosso coração está preenchido de confiança, né, e amor a Deus, nós vamos ter a certeza, amados, do retorno de Cristo. Nós vamos, por exemplo, sempre lembrar, por exemplo, daquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51. Aqui fala sobre, amados, sobre a ressurreição. É um ponto muito importante, porque muitas vezes nós vemos que estamos envelhecendo, que a vida já está chegando ao fim, né? E isso poderia trazer para nós angústia ou preocupação. Não. Isso é só uma fase. Nós lemos aqui, eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, quer dizer, o corpo que envelhece, que se deteriora, que fica doente, isso vai acabar. Vamos receber um novo corpo, que não envelhece, que não fica doente, indestrutível, que nem a doença, nem o acidente, nada poderá destruir. Esse é o novo corpo, aquele que Cristo ressuscitou também. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte foi derrotada por Cristo. Então, nós aguardamos isto. Essa palavra está ligada, amados, com Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21, que fala sobre o tabernáculo de Deus com os homens. Capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade da profecia. Desculpa, amados. A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Então, o sal da terra é isso, amados. É nós confiarmos nisso, nessa promessa, é passarmos isto, esse evangelho, as promessas de Deus, tudo que Cristo ensinou, ser uma inspiração, uma ajuda para aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados, aqueles que não têm esperança, aqueles que, amados, estão completamente desorientados e afastados de Deus. Não podemos deixar que esse tempero se enfraqueça em nós e que nós possamos ser uma ajuda para os demais. Amém. Está entre nós o pastor Olegário, de Pindamonhangaba. Queremos ouvir aquilo que ele tem no coração. Por favor, amado.
Amados irmãos, a palavra que foi dirigida hoje aqui no altar de graça pelo nosso amado pastor, né? Uma palavra bem conhecida por cada um de nós. Mas muitas vezes é necessário voltar a manifestar essa palavra no altar de graça. E hoje foi bem claro, colocada pelo nosso amado pastor aqui, né? Que fala do sal, o sal da terra, né? Que é manifestado aqui hoje pelo apóstolo maior, que os discípulos são o sal da terra. E ali eu também pude ouvir a palavra, colocar em meu coração quanto é tão importante esse sal. Conforme foi manifestado e explicado aqui pelo pastor, né? Como é necessário o sal para o ser humano ou para aqueles seres viventes aqui sobre essa terra, né? Ele deu uma explicação muito científica aqui, o quanto é necessário. E pude pensar comigo mesmo ali, né? Colocar em meu coração e em meu pensamento como Deus é cheio de amor, né? Sempre foi, desde a criação do mundo. E depois de toda a criação que Ele manifestou, houve, infelizmente, o pecado sobre essa terra, através de Adão e Eva, e que sempre fomos carregados por esse pecado aqui sobre essa terra. Mas o amado Deus, com todas essas tribulações passadas aqui na terra, e já antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele manifestava para tentar corrigir tudo isso através de muitos profetas. E foi assim, manifestando a sua palavra aqui através dos profetas, ou através das nuvens, que nem o amado pastor manifestou aqui, né? Que Deus fala com cada um de nós. Mas com todo o amor que Ele tem até hoje ainda com cada um de nós, Ele pôs um tempero a mais. Ele enviou o nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. Por que Ele enviou? Ele enviando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já conhece a cada um de nós os nossos corações, os nossos sentimentos, mas Ele queria vivenciar isso em carne. Saber o que estava realmente faltando a cada um de nós. E Jesus Cristo veio sobre essa vida terrena, passou tudo o que tinha que passar antes de começar o Evangelho. E olha que sabemos que foi muitas tribulações alcançadas aqui por nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele venceu a todos. Naquele momento, quando começou a ser manifestado o Evangelho, o ensinamento aos discípulos, Ele já sabia que o tempero certo era aquele. Ele começou a falar do Evangelho, os ensinamentos do amado Pai Celestial, o que deveríamos fazer, tudo, antes de ascender ao Pai. Ele venceu todas as batalhas aqui sobre essa terra. Ele encontrou o ponto essencial, o tempero correto. Para quê? Para deixar com cada um de nós. E o que Ele fez com isso? Venceu a morte, sabemos de tudo isso, e Ele deixou esse tempero na mão dos ministérios de apóstolos, assim que eram seus discípulos, todo aquele ensinamento. E esses discípulos, por sua vez, se tornaram apóstolos e levaram o Evangelho que é levado até no dia de hoje. Até no dia de hoje. Como é bom absorver, ouvir essa palavra, esse Evangelho, esse tempero maravilhoso. Só um exemplo que gostaria de colocar aqui. Quando saímos para algum lugar fora de nossos lares, né? E experimentamos alguma refeição que não está de acordo, não está do nosso gosto, porque estamos fora, aquilo é amargo. Será que é bom aquilo lá que se alimentamos, ouvimos também transferindo para esse lado? E aonde buscamos esse tempero, essa comida, esse alimento melhor? Na casa de nossos pais. É ali que buscamos esse alimento.
E aqui não é ao contrário. O melhor alimento a se absorver é aqui na casa do amado Pai Celestial. Que colocamos isso e não perdemos essa fé que se encontra em cada um de nós. Pois Ele deixou também uma ajuda grandiosa que é o Espírito Santo. Que possamos fazer isso valer a pena. Porque quando Ele enviar o Seu Filho novamente para vir nos buscar, que esse tempero possa ser ainda maior ao encontrar o amado Pai. Que possamos sempre estar na fé com o amado Pai Celestial. Amém. Amados, não vamos deixar esse tempero enfraquecer, hein? Esse primeiro amor, o desejo de colaborar na obra, o desejo de ser uma ajuda para aqueles que estão fracos, as orações, né? Tudo isso é muito importante. A palavra de hoje, amados, sentado lá eu estava pensando, não é para aumentar aí a quantidade de sal na comida não, hein? Não vão fazer isso não. Os mais idosos principalmente vão ter problema de saúde. É única e exclusivamente no sentido espiritual. No sentido espiritual, sigam as recomendações dos médicos, tomem cuidado. O sal, ele pode fazer mal se consumido em excesso, não pode, tá? Mas é no sentido espiritual. Que a nossa palavra, as nossas atitudes, as nossas decisões tenham sempre o tempero certo, o tempero do Evangelho, o tempero da personalidade de Cristo em nós. Amém. Vamos, amados, nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, assim, por este serviço divino, pela Tua Palavra. Abençoa cada um de nós, que essa Palavra possa entrar em nossos corações, Pai, que possa fazer morada em nossos sentimentos também, Pai. Que possamos, ajuda-nos a colocar em prática e agir conforme a Tua Palavra, conforme a Tua vontade, conforme, amado Pai, o sentir de Cristo. Senhor, proteja todos os Teus servos, proteja todo o Teu povo, proteja nossas crianças, nossos jovens, Pai amado. Ajuda os enfermos, ajuda os idosos. Pai, ajude aqueles que estão tristes, que possam ter alegria, força, bem-aventurança, paz no coração, a certeza da Tua vinda, a certeza desse novo corpo que vamos receber um dia, Pai, a certeza da ressurreição e do nosso habitar, Pai, no tabernáculo de Deus com os homens. Sabemos que tudo isso já está pronto. Jesus já terminou, já preparou tudo. Ajuda, Pai, que essa certeza, essa esperança, essa alegria, Pai, possa estar no coração de cada um de nós, sempre, Pai. E assim, abençoa o Teu povo e, Pai, todos os nossos servos, nossos apóstolos, todos que vão à nossa frente. Te rogamos tudo isso, Senhor Deus. Envia logo o Teu Filho. Manda Ele nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém.
Amém. Amém. Amém. Último hino? Vai tocar? Não tem? Então, amados, um abençoado domingo a todos e até sempre, amados.